graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje, nosso primeiro podcast aí, IPcast. Pode seguir aí que é sucesso. Deus abençoe grandemente. Que Deus possa falar ao seu coração através da nossa vida, nos usar para edificar você. E hoje eu estou aqui com meu parceiro Jean, historiador, também seminarista no Seminário Presbiteriano. E a gente vai trocar um papinho hoje sobre aquilo que Deus tem para nós. Será que Deus, ele nos escolhe ou nós podemos escolher a Deus? Esse vai ser um assunto que a gente vai tentar abordar hoje. Jean, fala aí um pouco de você. Quem é você? De onde tu veio? Boa noite, pessoal. Meu nome é Jean Carlos, sou de Osasco, São Paulo. Nasci lá, morei em Minas Gerais, Goiás, Rondônia, passei uns meses no Paraná, mas estou morando em Rondônia desde 2012, sou seminarista presbiteriano, casado com a Luana, sirvo aqui também na primeira igreja presbiteriana de Ouro Preto, estamos aqui trabalhando na obra de Deus e nessa nova etapa também trazendo esse podcast para poder comunicar as coisas concernentes, o reino de Deus, né, da palavra de Deus conosco. E é isso, sou um amante da teologia, historiador, já dei aula para Guarda Mirim, para Polícia Mirim, já fiz muitos trabalhos para a glória de Deus, trabalho voluntário, né, por amor às pessoas. A gente tem que se envolver nas coisas de Deus, nas boas obras, nas causas nobres, justamente com esse desejo, primeiro, de glorificar a Deus e, segundo, motivados tanto por amor a Deus quanto por amor ao próximo. E nós desejamos aqui que você também, que está nos assistindo, seja beneficiado por esse momento, né, Neivan? Amém. Esse tema tão importante que é conhecermos como se dá o processo da nossa salvação eterna, a salvação das nossas almas eternas, né? Amém. Essa obra tão gloriosa, o fio de ouro da nossa salvação, né? Amen. Isso aí. Tendo feito as devidas apresentações, vamos ao que interessa hoje, né? A gente vai tentar compreender um pouco melhor o que são os 5 pontos do calvinismo. E dentro disso a gente vai também falar sobre os 5 contrapontos dessa ideia, desse pensamento. Verdade. 5 pontos do calvinismo, né? A gente não pode falar disso. Primeiramente que esse nome, 5 pontos do calvinismo, vem posterior a Calvino, muitos anos depois, né? Da morte de Calvino, no século XVII, que se cunhou esse nome, 5 pontos do calvinismo. Mas, na verdade, essa teologia, esse conhecimento bíblico acerca da salvação, chamado de 5 pontos do calvinismo, é um sistema de doutrina soteriológico que fala, que é a doutrina da salvação. Soter significa isso, salvação, salvador. Então, 5 pontos do calvinismo é uma forma de compreender as escrituras no que concerne a nossa salvação. Mas antes de falar sobre isso, é muito importante a gente entender por que foi necessário que se sistematizasse uma compreensão de como nós somos salvos. E isso ocorreu no século XVII, como eu já disse, no ano de 1618 e 1619, na Holanda, como nós conversamos anteriormente, chamado Sínodo de Dordrecht, né, na Holanda, onde se reuniram por volta de 128 a 160 teólogos da Escócia, da Inglaterra e da Holanda,
para responder um documento apresentado por uns homens chamado de a remonstrância. Você tem conhecimento do que é os remonstrantes? Eu já ouvi falar, né? Estudei um pouquinho sobre, mas assim, não tenho um conhecimento aprofundado sobre quem foram, né? É um conceito básico ali da ideia, né? Sim, Que eles apresentaram algo contrapondo a ideia reformada, algo que eles não criam, né? A religião cristã reformada na Holanda era a religião oficial. Então, aderir a essa nova teologia que estava sendo apresentada era uma forma de traição contra o Estado. Era uma forma de traição porque os conceitos elaborados e trazidos, eles eram muito parecidos com a forma e o ponto de vista que a Igreja Católica enxergava a salvação. Quem foram esses homens, os remonstrantes, que trouxeram esse documento e apresentaram para as autoridades holandesas? Esses homens, eles eram discípulos e seguidores de um teólogo muito importante, claro, um homem que era piedoso, tá? Quando as pessoas falam de Jacó Armínio, que era professor da Universidade de Leiden, essa universidade ali nos Países Baixos, conhecida como a mais antiga universidade dos Países Baixos. Ele era um professor, né, um professor de teologia, ele era um seguidor de Calvino, porém ele discordava do calvinismo clássico. Então, ele tinha algumas discordâncias. Certo. A ideia básica, assim, é ele quem formulou essas questões previamente, ou foram, tipo, outras pessoas que pegaram o pensamento dele posteriormente e reformularam essa ideia? Quem formulou essa ideia foram os seguidores dele, os discípulos dele, com base em anotações e registros de coisas que ele falou. Quais são os 5 pontos do arminianismo, que é assim que foi chamado por causa de Jacó Armínio? Os 5 pontos é o seguinte: é a depravação, que ela não é total, o ser humano ele tem o livre-arbítrio, tá? A capacidade de decidir se ele quer escolher Jesus ou não, se ele pode ser salvo ou não, e uma forma de compreender a queda, no qual a queda não influenciou a natureza humana a ponto de tornar o ser humano incapaz de decidir por Cristo. Esse é o primeiro ponto, que é o livre-arbítrio, né? O segundo ponto é o ponto da eleição condicional. O que é isso? Deus, ele previu aqueles que iriam crer. Esse é o ensino dos remonstrantes, não são os 5 pontos do calvinismo. Ele previu aqueles que iriam crer, então ele decretou que aqueles que crescem fossem salvos, mas porque ele viu que alguém lá no futuro ia crer. É muito problemático enxergar dessa forma, né? Já que a eleição é condicional, então, foi esse o segundo ponto que eu falei, eleição condicional. Certo. Então, repousa agora no pensamento lógico, aquela grande pergunta: por quem Cristo morreu, né? E eles ensinaram que Jesus Cristo morreu para abrir a possibilidade de todos se salvarem. Já que o ser humano tem livre-arbítrio, já que Deus previu quem ia crer com base na sua própria capacidade de gerar fé em si mesmo, então Cristo morreu por todos, e quem soubesse aproveitar disso vai ser salvo. Esse livre-arbítrio, em modo simplificado, seria a capacidade de alguém escolher algo, é isso? Na verdade,
o livre-arbítrio, e vale muito a gente ressaltar aqui, ele existiu. Ele existiu na história humana. Mas somente Adão teve livre-arbítrio. E por que a gente fala isso? Porque Adão, ele não tinha uma influência externa para incliná-lo, né? Ele podia decidir, e a sua natureza criada, quem lembra disso? Viu Deus que era muito bom. Então ele foi criado puro, santo, com capacidade de fazer o bem. Só que Deus disse, se você comer desse fruto, você vai morrer. E aí nós aprendemos que essa morte... Por que Adão não caiu ali na hora que ele comeu? Ele não caiu ali debaixo da árvore da vida e morreu de uma vez, né? Essa morte representa, claro, que a entrada da morte física, a degradação do corpo humano, né? O envelhecimento e a morte, doenças, toda a corrupção que causa... morte humana, o salário do pecado é a morte. Então, Adão, ele tinha livre-arbítrio, ele tinha a capacidade e a condição de responder a Deus de forma livre, porque ele não tinha pecado em sua natureza. Porém, de Adão para cá, ninguém tem essa capacidade. Arbítrio é o quê? É o árbitro. É aquele juiz, não é assim? O juiz do futebol não é o árbitro? Exato. E livre. Nós não acreditamos que há esse livre-arbítrio, e os 5 pontos do calvinismo vai deixar isso bem claro com a doutrina da total depravação. Por que nós não acreditamos? Porque o ser humano, ou ele é influenciado externamente, né? E o homem que tinha livre-arbítrio ainda assim se deixou ser influenciado pelo mal. Então, a única pessoa que teve livre-arbítrio na Terra, ele foi influenciado pelo mal. Então, mesmo que as pessoas hoje em dia que dizem crer no livre-arbítrio, por que será que eles não decidem por sua liberdade nunca pecar? Isso é um ponto, né? A gente pergunta assim para a pessoa, você acredita no livre-arbítrio? E a pessoa acredita, então escolha nunca mais pecar. É problemático, mais uma vez eu digo. Então, o livre-arbítrio é isso, a capacidade de você decidir livremente, sem influência da sua natureza pecaminosa e sem uma influência externa. Por isso que não há livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é eleição condicional, que é Deus escolheu aqueles que ele previu que iriam querer crer. Certo. E a expiação, a morte de Cristo é para todos. E todos, raça humana. Todas as pessoas, segundo o ponto que nós estamos abordando, é para todas as pessoas. Basta a pessoa escolher entrar no reino de Deus ou não. E aí vem outro ponto, a graça resistível. Qual é a ideia? As pessoas pegam textos bíblicos que falam fulano resistir ao Espírito Santo. Qual é a outra passagem que fala sobre isso? Resistir ao Espírito Santo. Vocês não querem vir a mim para terdes vida. Mas só que essa condição de resistir ao Espírito Santo... E eu já estou apresentando os pontos, refutando eles, né? Já vai adiantar, já. É por causa de interpretação equivocada da palavra de Deus. Essas pessoas que resistiram ao Espírito Santo, que não querem obedecer, é porque nelas não foi gerado novo nascimento. É porque elas não nasceram de novo, nelas a divina semente da palavra de Deus não opera frutos. Então elas resistem naturalmente. Não por causa do livre-arbítrio delas. Esse é o ponto, mas eles ensinam que a graça de Deus, ela pode ser resistida uma vez que o ser humano tem livre-arbítrio. E o quinto ponto... Isso é o quinto. Esse quinto ponto, ele também é muito polêmico, porque ele gera um problema na vida do crente. Qual é o quinto ponto do arminianismo? É o ensino que o ser humano pode perder a sua salvação. Uma vez que foi ele quem decidiu ser salvo, ele que vai decidir
continuar salvo. Então, quando esse documento, muito bem elaborado por esses homens chamado da remonstrância, porque eles querem remostrar uma percepção. Quando ele foi apresentado na Holanda, que teve essas 120 e poucas a 160 sessões, outra hora a gente corrige esses dados. Bastante coisa. O que nós podemos entender aqui? Foi de 1618 a 1619. Pegou no final de um ano até a metade do outro ano para poder debater e analisar esses pontos um por um, se eles estavam coerentes com a palavra de Deus. Aí dá para ver que foi algo bem complexo, bem grande, Olha né? só, o pensamento exatamente. de Armínio gerou uma repercussão bem grande ali, né? Gerou uma dentro da própria universidade, dentro da né? universidade, dentro do próprio país da Holanda, né? Por que gerou um tumulto? Por aquilo que eu disse anteriormente. Aquele que aderia a uma teologia que não fosse reformada era vista como eram pessoas vistas como traidores da pátria. Sabe por quê? Porque essas pessoas eram colocados à frente das igrejas, porque eram pastores que apresentaram isso. E eles diziam: não, eu creio no catecismo de Heidelberg. Eu creio na confissão belga, que eram outros documentos também de linha reformada que as pessoas ali utilizavam nos Países Baixos. Pra galera entender aí, tipo, o termo reformado, você pode dar uma palhinha pra gente aí? Ok. A gente tem que entender que nem todo aquele descendente da reforma protestante pode se chamar de reformado. O que seria um reformado rápido e prático? Reformados são aqueles que são descendentes do que é chamado de segunda reforma. O que é a segunda reforma? Na primeira reforma, nós tivemos homens como Martinho Lutero, que subiu ali em Wittenberg, na Alemanha, em 1517, né? Que pregou as 95 teses na porta da igreja lá para poder discutir com os intelectuais da época, com os padres da época. Não foi um documento que ele pregou para o povo olhar e ler simplesmente, porque quase ninguém sabia ler naquele momento. O que ele queria atingir mesmo máximo era a igreja em si, a igreja, né? Reformar a doutrina da igreja quanto à questão das indulgências, da venda de um terreninho no céu, da venda dos perdões? Da venda do perdão dos pecados. Melhor assim, né? Isso aí, melhorou. Outra coisa interessante era contra as indulgências, porque surgiu esse movimento já muito antes de Lutero para poder construir a Capela de São Pedro no Vaticano. Então eles saíam vendendo, né, documentos que perdoavam pecados, tiravam pessoas do purgatório, e Martinho Lutero, ao compreender a doutrina da justificação pela fé, e fica aí como dica para um outro podcast falar sobre essa doutrina, que ela é muito importante para a reforma protestante, ele compreende a doutrina da justificação pela fé, então ele começa a ensinar ela, e isso causa um alvoroço no seio social, político e aí que se inicia eclesiástico. A reforma, basicamente. E a reforma vem à tona, então, né? Então seria basicamente... Primeira reforma, Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, que é um suíço, tá? Um suíço que lutava muito pela independência da Suíça, que ensinou também, junto com Lutero, só o que pode ser ensinado na igreja que esteja na Bíblia. Só pode ser ensinado na igreja aquilo que está na Bíblia. Então ele vem já ali na Suíça também como um representante da primeira reforma, né? Basicamente seria uma transformação dos pensamentos que eles julgavam incorretos por parte da igreja. Por causa de um descobrimento das Escrituras.
né? A Igreja Católica, nós bem sabemos, ela se afastou do conhecimento das Escrituras e deu valor à tradição, e com isso muitos dogmas foram criados. Dogmas seria? Dogmas seriam doutrinas tiradas não da Bíblia, né, mas da tradição dos antigos pais da igreja, dos livros apócrifos, que são os livros não inspirados, anexados à Bíblia, tá? A Bíblia católica. Então eles tiraram esses dogmas, a divindade de Maria, né, o purgatório, a extrema unção, que é aquela pessoa católica, ela morre e aí o padre vai lá apagar os pecados dela com o óleo da unção, né, irmão? Então eles criaram essas compreensões, muitas vezes ou distorções da escritura ou trazidas da tradição dos antigos pais da igreja. Lembrando que os reformados, eles não excluem o pensamento e a teologia dos pais da igreja, mas vale ressaltar que havia o termo ad fontum, que é voltar às fontes. Então eles analisavam tudo que tinha sido produzido de livros relacionados à Bíblia, mas se não tivessem de acordo com a Bíblia, eram ensinamentos rejeitados. A primeira reforma vem com a força desses dois nomes, tá? Primeiro e aí Lutero e Ulrich Zwinglio, né? Tem outros também, certo, né? Mas não me vem muito à memória. Mas os maiores, mais representativos são esses dois. Sim, Ulrich Zwinglio, ele morreu lutando pela independência do país. Ele conseguiu com que o país, a Suíça, alcançasse independência religiosa e financeira, porque o país católico, a administração da economia, grande parte também era feita pela igreja. Era isso a igreja uma coisa. E Estado ali caminhando juntos. Exato. E o que acontece? As pessoas que aderiram à reforma, muitas das vezes queriam se livrar de um autoritarismo religioso, de uma opressão religiosa que o catolicismo apostólico romano trazia às pessoas, né? Além também do obscurantismo pedagógico, se nós podemos dizer assim, né? O ensino mais obscuro, né? Menos claro, as missas celebradas em latim é um ponto que as pessoas, mesmo estando em vários países do mundo, ninguém compreendia, mas estava lá. Porque eles compreendiam que a salvação se dava por meio dos sacramentos. Legal. Então as pessoas não precisam Legal entender não, né? muito. Legal a informação, né? As pessoas não precisavam entender muito, né, para poder serem salvas. Bastava estar anexadas à igreja, participar dos sacramentos. E o conhecimento bíblico não era requerido? Não, as pessoas não podiam ter Bíblia em casa, e mesmo que tivessem, não havia Bíblias traduzidas na língua materna do país. Então o povo só passou a ter Bíblias a partir da iniciativa do trabalho de Lutero e dos outros reformadores. Só que aí vem a questão, né, da segunda reforma, e aí nós já temos outros nomes, que é o próprio João Calvino, que foi o sucessor tanto de Ulrich Zwinglio e também trabalhou lado a lado de outro nome chamado Teodoro Beza. Esses dois nomes são importantíssimos na segunda reforma, e aí da teologia formulada por João Calvino, Beza, John Knox, e aí todo o Ocidente, né, recebeu essa teologia. Por quê? Que teologia é essa? É isso que as pessoas precisam entender. Qual que era a pira da época, que a gente pode dizer? Redescobrimos a Bíblia, então vamos escrever comentários exegéticos. O que é isso? Vamos escrever comentários versículos a versículo e explicando a Bíblia para o povo. E aí a teologia é moldada a partir da compreensão da palavra de Deus.
Bens. Ou seja, da própria Escritura flui um conhecimento que salva as pessoas, que liberta as pessoas, que trazem as pessoas à presença de Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia começa a ser interpretada e Calvino ele vai lançar no seu comentário aos Romanos um método de interpretação chamado histórico-gramático, ou método histórico-gramatical. Para interpretar a Bíblia, segundo Calvino e os reformadores e a nossa tradição, nós precisamos buscar o quê? O contexto histórico do texto, o sentido e o significado da gramática e a intenção do autor bíblico. É um trabalho bem complexo, né? Complexo, mas que gera um conhecimento simples, porque pode ser deduzido do texto conhecimento óbvio para o povo. Então, a teologia reformada, embora as pessoas vê ela como um bicho de 7 cabeças, mas não, é uma forma de se aproximar da mente do autor humano, que foi inspirado pelo autor divino, o Espírito Santo inspirou, tem que ter esse pressuposto. Para a compreensão das Escrituras, segundo Calvino, a gente tem que entender que a Escritura ela é inspirada divinamente. E o autor humano ali, Deus utilizou tanto as circunstâncias, as intenções, as emoções e os intelectos dos autores para poder trazer ao povo o registro da sua palavra. Pode falar. Não, tá. Tendo em vista, assim, todo esse panorama, assim, da reforma, deu para compreender, eu acho, que bem. Aí a gente chega já no ponto que a gente quer falar, que seria basicamente os 5 pontos do calvinismo. Resposta seria tipo basicamente como aconteceu com com Armínio, Jacobus Arminius. O pensamento de Calvino ele foi também editado por outras pessoas, ou ele que Sim. formulou essas ideias? Sim, muitas pessoas elas trouxeram uma continuidade do que Calvino iniciou. Ele foi um comentarista bíblico, escreveu obras teológicas, cartas para reis, muitas coisas. Então as pessoas começaram a trabalhar a partir disso, desse viés, e Jacó Armínio é um desses, né? Ele indicava os comentários de Calvino para os seus alunos. Então, isso é um ponto. Hoje, se a gente conversa com pessoas que se dizem arminianas, por que elas não indicam o conhecimento produzido por Calvino para o povo, né? As pessoas dizem que o calvinismo ela é uma doutrina satânica. Nós estamos enfrentando ultimamente, nesses últimos dias, uma rejeição ao calvinismo devido a um olhar que as pessoas têm não compreendem o que se é ensinado pela teologia reformada. E respondendo às suas duas perguntas, o reformado é aquele que é herdeiro dessa tradição e reconhece primeiramente a soberania de Deus em todas as coisas, os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? E é importante nós conhecermos isso para poder entender como funciona o pensamento monergístico, que significa que vem inteiramente de Deus todas as coisas. É como se fosse isso. E aí, Deus, antes da fundação do mundo, ele decreta todas as coisas de forma inalterável, mas Deus não se faz autor do pecado e também não viola a liberdade escravizada do ser humano. Deus deixa o ser humano escolher com base nas inclinações da sua natureza. Então, os eleitos são aqueles que o Espírito de Deus convence, né? E eles são salvos, porque Deus convenceu a eles
amorosamente. Aí, os irmãos de Dort, ali da Holanda, eles vão elaborar essas questões de resposta aos teólogos remonstrantes. Que foram baseadas basicamente nos 5 pontos propostos. Sim, só para responder. E eles fizeram outros eles, 5 pontos. Sim, o documento em questão foi refutando. chamado de os cânones de Dort. E vale ressaltar que os cânones de Dort não é uma teologia sistemática geral e objetiva. É só sobre a salvação. É uma compreensão da salvação. E aí é óbvio que vai abordar praticamente quase tudo que está relacionado à salvação. Então há mais coisas além dos 5 pontos que a gente Obviamente, conhece lá. A gente conhece pelo acróstico a doutrina Tulip, reformada né? da vinda de Cristo, como que compreendemos a segunda vinda de Jesus, o juízo final, a oração, né? Os cânones de Dort vai falar sobre a eleição, porque isso está relacionado diretamente à nossa salvação. E aí eles vão responder, tá? Qual é a resposta, primeiro, dos 5 pontos do calvinismo? A resposta é a seguinte: o ser humano, ele não tem livre-arbítrio porque ele é totalmente escravo da sua natureza. Ele é totalmente escravo da sua carne. E aí eles vão trazer uma palavra difícil chamada de total depravação. O ser humano, ele é depravado, ele é degenerado. E o que isso quer dizer? O regenerado é aquele que foi regerado por Deus. Gerado novamente. Gerado novamente por Deus. E o degenerado é aquele que é deformado. É aquele que desde quando ele foi gerado, ele só está em declínio. Por isso que a Bíblia vai dizer: sujo, suje-se ainda mais. Santo, santifique-se ainda mais, porque o santo é aquele que Deus separa, escolhe, santifica, põe a palavra no coração e etc. E aquele que não recebeu a obra da salvação, ele segue as suas inclinações. Simplesmente isso. Então o ser humano é totalmente depravado. Nós temos vários exemplos, não só na Bíblia. Não tá, a depravação do homem está só na Bíblia? Com certeza Ligue não. a sua televisão, se alguém ainda assiste televisão hoje em dia, mas olha aí no YouTube as notícias do jornal. O que as pessoas estão fazendo? Tantos crimes, né? Tantas atitudes corrompidas, cruéis e É interessante ruins. pensar sobre isso, né? Que a total depravação, apesar do termo total, né? Não significa que nós não somos tão depravados quanto nós poderíamos ser, né? E até nisso, Legal. Deus, ele age com graça sobre Perfeito nós, né? Perfeito o que você está falando. O teólogo Jonathan Edwards, ele vai chamar isso da restrição. Deus, ele restringe o comportamento dos homens e não permite que eles sejam tão depravados quanto eles podem ser. E se você se conhece, você e eu me conheço, eu poderia ser pior. Você poderia, se você seguisse todos os impulsos do coração e da sua mente, você seria muito pior, mas pela graça de Deus na nossa vida, por tudo que Ele faz conosco, nós ainda não somos os piores do que podemos ser, né? Por causa da graça de Deus, e é uma graça comum também. Muitas pessoas que não receberam a salvação, o Espírito Santo, elas têm ética, né? Muitas pessoas têm ética, têm boa conduta, né? Agora, o que motiva elas a ter ética e boa conduta é o que só Deus vê. Deus, ele olha o íntimo das pessoas, né? E aí ele julga, ele faz como juiz de toda a terra, e o único que tem essa incumbência de julgar, e as pessoas parecem que
aceitam o julgamento das outras pessoas, mas não querem aceitar aquele que é o único que tem o direito de julgar todas as coisas, o juiz de toda a terra, né? E a depravação total, ela vai ensinar com base em todo o aparato bíblico, desde Gênesis, né? A gente viu ali a queda do homem, mas a gente vê também em Gênesis 6 que fala: e viu Deus que todo o desígnio do coração humano era para fazer o mal. E a gente vê toda a Bíblia ensinando isso, a escravidão da carne, a inclinação pecaminosa do ser humano total. E por isso que Deus se relaciona conosco através de pacto, alianças inquebráveis, porque é Ele que faz em nós a obediência. É Ele que gera em nós a obediência. E aí esse ponto da total depravação foi a primeira resposta ao ponto do livre-arbítrio. Então, os 5 pontos do calvinismo, eles foram formulados depois dos 5 pontos do arminianismo, com base no que já se compreendia biblicamente sobre tanto a antropologia, que é o ser humano, a antropologia de forma bíblica, quanto a divindade, o Deus que é transcendente à história, transcendente à matéria, e tudo governa pela sua providência. Então, nesse primeiro ponto aí, basicamente dá para entender que o pensamento de Jacobus Armínio, o homem, ele ainda é capaz de se achegar a Deus, gerar fé, escolher Deus. E nesse contraponto aí, Calvino vem e fala que não. Calvino não. Aí vem a galera depois de Calvino aí. Verdade. O pessoal os seus discípulos seriam, basicamente. Seriam teólogos que tinham a mesma tendência hermenêutica que João Calvino teve poucos anos antes do Sínodo de Dort, né? Se eu não me engano, João Calvino morreu em 1609 e os cânones de Dort foi em 1618, né? 1618, 1619. Então esses, vamos chamar de calvinistas, mas esses cristãos holandeses, eles tinham essa tendência hermenêutica similar à de Calvino e de John Knox, né, que também era um reformador da Escócia, que também foi discípulo de Calvino. A academia em Genebra, toda Genebra, ela foi um grande receptáculo de protestantes no mundo, devido à forte expressão do protestantismo ali naquela cidade suíça. Então, dali surgiam missionários por toda a Europa, inclusive no século XVI mesmo, vieram missionários para o Brasil, mas eles morreram rapidinho, porque o Brasil estava sendo colonizado pelos católicos, né? Então, eles ficaram pouco tempo aqui, mas eles deixaram uma confissão de fé também, então já teve também uma pisadinha protestante no Brasil, já logo ali no início da Reforma Protestante. Pra galera entender, esse termo protestante é a mesma ideia do termo reformado, basicamente? É porque o reformado está dentro do protestantismo, né? O protestantismo é essa ala mais ampla, luterana, anglicana. Os anglicanos também são protestantes, inclusive uma grande ala do anglicanismo é reformado, tem orientação calvinista, mas só muda a forma de governo, que é por bispos. Esse protestante, então, seria basicamente um protesto contra algo que eles... Contra a doutrina da salvação pelas obras, né? E também a legitimidade da eclesiologia católica, da Igreja Católica como se considerar a única igreja correta, verdadeira e que detém a salvação. A salvação estava em quem estava anexado e tinha uma vida ativa na igreja. Se não tivesse uma vida ativa, não estava salvo na igreja. Nós compreendemos que a pessoa salva, ela tem uma vida ativa porque ela é vivificada por Cristo. Então, se o homem é totalmente depravado, nós não vemos um motivo para que ele seja salvo, um motivo racional e justo nos termos humanos. Então, aí vem o segundo ponto
do calvinismo, que é a resposta também dos irmãos em Dort, que eles vão falar, e esse na teologia deles, nos cânones de Dort, é o primeiro capítulo. A gente só reestrutura para ficar naquele acróstico do tulipe, da tulipa, né? Então não segue a Não, ordem não, ali. não. Eles começam com a eleição e encerram com a perseverança dos santos. Aí tem a eleição e tem os outros capítulos também, né? Sobre Cristo e a ressurreição, entendeu? O valor do sacrifício de Cristo vai falar muito sobre isso nos cânones de Dort. Isso é importantíssimo a gente conhecer sobre o quanto Cristo, e a gente vai falar isso no terceiro ponto, mas no segundo ponto é a eleição incondicional, porque não está a eleição de Deus com o seu povo para salvar os seus eleitos, ela não está em nada relacionado à condição deles de justos, a condição deles de pessoas boas, uma previsão que Deus fez que eles aceitariam. Não, a fé ela é gerada por Deus. Isso é bem interessante, né? Muitas pessoas acham que somente por fazer boas obras ou viver uma vida moralmente correta ali, Sim. já é um pressuposto pra ela ser salva, né? Exatamente. Não, aí, tipo, tem muita gente que fala, não, se aquela pessoa morrer e não for pro céu, ninguém mais vai. Porque a pessoa faz boas obras, vive uma vida ali moralmente legal, né? Tudo mais. Sim. A suficiência de Cristo é a base da nossa salvação. O ladrão na cruz, ele acreditou na suficiência de Cristo. Ele acreditou no controle de Jesus Cristo em quem entraria ou não no paraíso. E é aí que tá, cara. Jesus Cristo é quem decide. Não fostes vós que escolhestes a mim. Respondendo a pergunta do aí que entra a graça. Jesus responde, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Por que vocês darão frutos? Obras, porque vocês são escolhidos. Então, nem toda boa obra é um fruto que glorifica a Deus. E aí a gente volta, né, para aquela ideia de que tudo tem que ser feito para a glória de Deus, e essa é a motivação dos eleitos. Exato. Não para alcançar algo de Deus, né, mas porque ele já foi alcançado. Exato. Eu escuto muita gente falar, não, eu sou crente para mim poder alcançar minha salvação quando eu morrer. Não é bem assim. Porque a salvação ela já nos foi dada a partir do momento que Cristo fala na cruz, está consumado. Pai, realizei a obra que tu me enviaste para mim fazer aqui. Quando Jesus ora em João 17, ele fala, Pai, eles eram teus e tu me deste, então eu realizo a obra que o Senhor me enviou para mim fazer, para salvá-los. A gente vai tocar num ponto bem delicado, eu acho, nessa questão aí da eleição. Existem os eleitos, né? Quem são os eleitos e como eles são escolhidos? Se eu fosse responder para você objetivamente, eu diria, eu não sei quem são os eleitos, porque não vem escrito na roupa deles, assim, na testa deles, eleitos. Mas os cânones de Dort também vai responder isso, cara. Eles vão dizer que existem evidências da eleição. A própria Escritura vai dizer isso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Andai em espírito e jamais... As pessoas interpretam errado esse versículo. Andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, para praticar essas boas obras que determina quem é eleito e quem não é. Os eleitos são aqueles que Deus gerou um novo nascimento neles. É aqui que está a base da eleição, porque o nosso nascimento carnal não foi escolhido por nós. Nós ouvimos isso hoje. Nem da vontade do homem, nem da vontade da carne. O nascimento espiritual. O carnal também. O carnal, quem nasce, não escolhe nascer. Então,
quem nasce de forma espiritual, ele nasce por causa da vontade de Deus, do Espírito. O Espírito gera um novo nascimento naquele que Deus planejou salvar. Então, os eleitos são esses que têm fruto do Espírito. Não são pessoas perfeitas. São pessoas que sabem da necessidade de arrependimento, né? Agostinho, acredito que foi Agostinho, ele dizia que Deus salva os pecadores e dentre os pecadores, os piores dos pecadores, parafraseando o apóstolo Paulo, né? Que era um homem justo segundo a lei de Moisés antes de conhecer Cristo, mas depois que ele conhece Cristo, ele chama a si mesmo de o pior dos pecadores, né? E nós não chegamos nem perto da entrega que o apóstolo Paulo teve para o reino de Deus, aquela entrega de passar grande parte da sua vida em prisões, passando nudez, fome e feliz por servir a Cristo. Por quê? De onde vinha essa felicidade, essa força? Do fato do que Cristo falou para Ananias, que foi a pessoa que batizou Paulo, o discípulo que batizou Paulo dentro do quarto, em pé. Opa, outro ponto aqui, que né, o apóstolo Paulo ele foi batizado em pé no quarto, né? Não foi imergido. Não que esteja errado batizar por imersão, né? Nós aceitamos batismo por imersão, efusão, nós presbiterianos. Mas Efusão também seria jogar água com uma jarra ou alguma coisa. Efusão, batismo por efusão. Então, Ananias, quando Cristo fala, ó, vai lá na rua chamada direita, que tem um homem ali, Ananias fala, não, vou não, ele é brabo. Ele persegue a gente. Ele persegue nós. Aí Jesus vai responder, ó, esse é um vaso que eu escolhi para mostrar o quanto alguém deve sofrer por minha causa, pelo meu nome. Então a eleição de Paulo é um exemplo para nós. incondicional, vem então da questão que Deus ele não olha para nós ali e vê em nós alguma bondade ou tem algo pré-estabelecido para ser salvo, Não. mas é uma escolha de Deus, né? Exato. E o homem não pode fazer nada para negar isso. E o homem ele faz muitas coisas. Eu costumo dizer que a contribuição que nós damos para a nossa salvação é os nossos pecados, né? Esse é o primeiro ponto. Nós contribuímos com os pecados. Tem pecados a ser pago e Cristo paga os nossos pecados na cruz. Mas o homem, quando Deus gera essa nova criação, ele responde com o seu homem interior de forma positiva. Então, Deus ele não criou máquinas, robôs. Deus criou seres que a consciência deles é iluminada pelo Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus. E aí eles praticam as boas obras por causa do que Cristo gera neles. E estas boas obras são frutos do Evangelho operando neles, da palavra operando neles, do Espírito, é o fruto do Espírito, não é da própria pessoa, embora é a pessoa que pratique. Porque se for da própria pessoa, o fruto, a glória vai para quem? Para o homem. Exato, então essa eleição ela é incondicional porque ela não depende das condições. E aí vem o terceiro ponto. Total depravação, eleição incondicional e aí a graça irresistível. Uau! Isso é interessante. O que seria essa compreensão bíblica da salvação chamada doutrina da graça irresistível? Seria o que nós já comentamos muito aqui, que a graça de Deus, ela se revela salvadora a nós, a ponto de cair as escamas dos nossos olhos, a nossa surdez espiritual ser curada, e aí nós passamos a enxergar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer para si. E aí o que acontece? Esse amor tão grande de Deus se revela a nós a ponto de que nós não conseguimos resistir. Foi assim o chamado de muitos apóstolos, não foi? Siga-me,
Lembra? Os caras, eles largavam as redes e iam. É interessante pensar, assim, que apesar de o homem não poder resistir, nós cremos nisso, né? Mas é um processo, né? O evangelho, ele é pregado, né? E às vezes por muito tempo nós ouvimos a palavra de Deus e de certa forma, aparentemente nós rejeitamos por Legal um esse tempo, ponto que né? você traz, muito legal. O pastor Augustus Nicodemos, ele fala sobre o testemunho de vida dele. Sim. E por muito tempo, nascido na igreja, filho de pastor, viveu ali até acho que os 21 anos, que, Sim. se eu não me engano, foi a conversão dele, de fato, né? Que ele teve um encontro com Cristo, né? Mas foi algo demorado, né? Sim. Apesar de Legal o chamado que ser você tá irresistível, né? Algumas pessoas, elas escutam o evangelho e respondem de primeira, né? Ou se prostram ali, reconhecem a Deus e Deus gera um novo nascimento. Mas grande parte das pessoas, a palavra vai trabalhando aos poucos até chegar o momento. Deus, ele prepara o terreno para que assim ele possa, né, salvar a pessoa de forma irresistível. E é disso que você está falando, né? A pessoa vive a vida inteira ouvindo e conhecendo muito das escrituras até, mas só que elas não têm aquela entrega relacionada à fidelidade a Deus. E é aqui que está o foco de quem realmente é crente. Aquele que é realmente crente, ele vai ver que a única opção plausível para a vida dele é ser fiel. Porque, olha só, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, ele que buscou. É interessante pensar assim, né, nessa questão da graça irresistível e essa graça ela só vai chegar aos homens através do evangelho de Cristo, que deve ser pregado por nós. Muitas vezes nós pregamos o evangelho, né, ali timidamente em algumas ocasiões. Sim. E às vezes a gente acha que é só falar ali uma palavra ali e tal, ou demonstrar Varão, ali, Deus é na sua vida. Não é demonstrar assim, tipo um ato de caridade pra pessoa e já tá tudo certo, né? Mas assim, claro que o Espírito Santo de Deus ele trabalha nos corações, Sim, mas nós sim. temos que fazer mais do que Sim. somente ajudar a Exato. pessoa emocionalmente. A gente Não, tem que pregar o evangelho continuamente, né? O papel da igreja é proclamar o evangelho. A igreja proclama o evangelho ensinando acerca da pessoa e obra de Cristo. É aí que está. A pessoa, o ser de Cristo, compreender o quanto ele é 100% homem, 100% Deus, e o quanto o sacrifício dele é tão valioso a ponto de, por todos aqueles a quem ele morreu, ele salvará. Ele salvará todos aqueles por quem ele morreu, né? E pregar o evangelho é a ferramenta que Deus utiliza para salvar as pessoas. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, o apóstolo Paulo diz. Ele diz: eu, quando fui ter convosco, não usei palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Ou outra coisa que Paulo fala: eu, quando fui ter com vocês, não quis saber nada além de Cristo e este crucificado. É o que? Ele apresentou o que Cristo fez pelos eleitos. Paulo, vai pregar naquela cidade. Tenho muita gente no meio dessa cidade, Deus falou para Paulo. Então, esses são os eleitos. Paulo não sabia quem era. Então, o anúncio do evangelho é a voz do bom pastor que chama as ovelhas. Amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Assim que Jesus fala. Por isso que Jesus fala: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque Cristo realmente, ele salva aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E as pessoas dizem: nossa, mas isso é muito injusto. Primeiro, atribuir injustiça a Deus é complicado, porque
Efésios capítulo 2 vai falar que Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. Tito vai falar, Tito, eu enviei você para Creta para você pregar e propagar a fé que é dos eleitos. E a gente vai ver várias vezes, você escrever na pesquisa lá na sua Bíblia do celular a palavra eleitos, você vai ver muitas vezes esse grupo de pessoas por quem Deus faz tanto a obra da salvação, quanto muitas outras coisas da história desse povo. E isso é incrível, né? Saber que Deus ele é tão amoroso a ponto de mostrar nos eleitos a sua misericórdia e nos réprobos a sua justiça, porque nos eleitos a justiça, a injustiça deles é satisfeita em Cristo, porque o Deus justo se relaciona conosco porque a nossa injustiça foi imputada a Jesus. Então aí sim nós podemos entrar na presença de Deus, mas aqueles que não receberam a Cristo, Os preteridos. por não aceitarem Jesus por causa da sua vontade, não é livre, é corrompida, eles não serão salvos, simplesmente. Isso é uma lógica, né, irmão? É um ponto bem delicado, assim, né? A gente lê as escrituras e vê como Deus é claro em relação a essa questão, A Bíblia né? é clara nisso. E muitas vezes os homens tentam fugir disso, né? Disso. Tipo, a passagem que Deus fala sobre Jacó e Esaú, acho que é a mais famosa, que demonstra ali como Deus escolheu um antes mesmo de nascer, né? Sim. E preteriu o outro, Sim, né? Ele amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Odiou Esaú, né? E vai falar que os gêmeos nem eram nascidos para que o propósito Exato. da eleição permanecesse, né? E é assim mesmo. Quando Deus chama o profeta Jeremias, ele fala: Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu te constituí profeta para as nações. E aí Deus demonstra tanto a graça ali, né? Como a justiça dele, Isso né? tem que ser um incentivo pro crente. Por quê? Eu tenho vergonha de pregar, mas olha o que Deus fez, cara. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe até antes disso, para que você proclame a grandeza dele. Cara, isso tem que nos impulsionar. Mas essa graça é irresistível para os eleitos. As minhas ovelhas estão em minhas Glória mãos a Deus. e elas não podem pular fora das minhas mãos, disse Jesus, né? Amém. E toda a Bíblia vai falar isso, que o povo de Deus, né, é o povo de Deus. Oxe, simples assim, o povo de Deus é o povo de Deus. E aí vem, depois da graça, Caminhando pro fim já caminhando aí, para o galera. fim, total depravação, eleição incondicional, graça irresistível, né? Qual é o quarto ponto, meu irmão? Esse me apertou agora, hein? Vamos recorrer aqui. Recorre aí, A que a colinha gente aqui, precisa lembrar. Seguindo o acróstico lá, né? Sim. A tulip, que é uma planta também, né? É uma planta, flor, é a flor, né? A florzinha tulipa. aí. Aham. Ela tem quantas pétalas? Não sei. Eu também não sei. Mas Não tem 5 pontos Eu aqui, sei né? que não é um trevo de 4 folhas, de 3 folhas. Tem que ser de 5, né? A depravação total, né? Seguindo o acróstico Sim, eu lá, também tô... né? Eleição incondicional, expiação limitada, graça Isso, irresistível. Aí, a gente exato. pulou um aí. Pulamos a expiação limitada, mas eu falei sobre também, que é por quem aqueles a quem Cristo morreu, esses serão salvos. Jesus Cristo, como Paulo, ele vai fazer a analogia do casamento, explicando o quê? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a morte de Jesus Cristo, ela não abriu a possibilidade para que todos pudessem ser salvos. Ela salvou todos aqueles por quem Cristo morreu. Como assim, irmão? Quando Gabriel aparece para Maria, ele vai falar o seguinte: e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo, Salvador, dos seus pecados. Vai tirar eles
da condenação do pecado. Então, Cristo ele vem para fazer uma obra consumada. É uma obra verdadeira. Ele não vai trazer um sacrifício que não será valorizado. Só não valoriza, e aí nós já estamos no campo da metafísica, só não valoriza o sacrifício de Cristo aqueles que foram predestinados a não valorizar, porque eles são inimigos de Deus, eles não estão inseridos na aliança com Deus. Então, aquele que é inserido na aliança, este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E todas as vezes que o Novo Testamento vai atribuir a palavra todos, na maioria das vezes, todos vai relacionar ou a pessoas de todas as faixas etárias, ou a pessoas de todas as etnias, mas não cada indivíduo indiscriminadamente. Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E aí a fé... Aí já é uma limitação já. Já a gente volta para o quê? Para a fé que é gerada. Exato, né? Crer, até esse crer, né? É um dom de Deus. Exatamente. A fé é um dom de Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. A gente fala, não, eu tenho fé em Deus. Né? Só falando e acho que... Dizer, saber que Deus existe não é ter fé em Deus, porque fé é confiança. Não é só crer, né? Fé é entrega, é depositar a vida e é ser fiel. A própria palavra fala, né? Que até os demônios creem e estremecem estremecem, com de certeza. Deus, né? Então, somente crer que Deus existe não é o suficiente. Exato. A palavra fé do latim é fide, né? Da onde vem também a palavra fidelidade para o português também, né? A fé, ela gera, né, o fruto de fidelidade, de sermos fiéis. Aí, por último, esses por quem... Já falamos, né, da expiação limitada. Uhum. Agora, por último, esses por quem Cristo morreu, esses vão perseverar até o fim. Então, não se pode perder a salvação, meus queridos colegas da remonstrância. e é legal que essa reunião, os remonstrantes, eles participaram de algumas sessões, mas depois eles foram expulsos da sala, né? Porque os caras não estavam aceitando ali a direção que estava tomando, né? E aí se formou esse documento, os cânones de Dort, e ele foi acatado por todas as igrejas reformadas na Europa e também todas as igrejas reformadas ao redor do mundo, né? E por base, os 5 pontos do calvinismo é isso, e só concerne a soteriologia, a doutrina da salvação, embora abordem todas essas outras questões relacionadas ao pecado, à eleição, né, à corrupção do gênero humano e à obra de regeneração de Deus, que vale ressaltar aqui uma coisa muito, mas muito importante. A regeneração que Deus faz no ser humano, ela é tão poderosa quanto a ressurreição dos mortos. As pessoas não botam fé no quanto que nascer de novo é uma obra tão poderosa. É tão poderosa quanto ressuscitar alguém dos mortos. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né? O salário do pecado foi a morte, mas o bem de Deus é a vivificação espiritual do nosso homem interior, né? Cristo sendo gerado em nós, né, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Amém. É nisso que consiste a vida cristã, em reconhecer o quanto Jesus Cristo fez por nós e o quanto nós precisamos fazer em nome dele, para a glória dele, alinhados com o que ele quer da gente. Esse é um ponto. É interessante a gente observar esses 5 pontos, né?
do calvinismo, né? E eles sintetizam o conhecimento bíblico ali de maneira bem clara, né? Bem objetiva e traz uma clareza assim bem palpável pra gente do que a Bíblia fala, né? Exato. Se nós observarmos a Escritura e realmente sim. lermos as Escrituras, nós vemos como Deus é um Deus gracioso, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos depravados, o quanto nós carecemos dele Da graça. e o quão bom ele é em ser generoso para conosco, né? Verdade, verdade. Se não fosse a graça de Deus, Deus é tão bom que ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Ele faz brotar frutas das árvores para que todos Amém. possamos comer. amém. Irmão, brigadão, abençoe. cara. Deus abençoe Que grandemente. o nosso público vai nos É. perdoando aí. Estamos iniciando esse trabalho, né? Nosso irmão Luigi ali por trás da câmera também, né? Estamos iniciando esse trabalho. Eu sou só um seminarista, não tenho conhecimento tão elevado quanto dos nossos pastores presbiterianos que estarão aqui nessa mesa. Deus quiser, Mas fazemos isso por amor Amém. a Cristo e a vocês também. Galera, prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E segue a gente aí, acompanha para mais vídeos. Se você quiser deixar uma sugestão também de tema, a gente agradece. Valeu. A gente vai tentar tratar de temas bem interessantes aí, na graça de Deus. Deus nos abençoando e permitindo, vamos servindo ao reino. Deus abençoe você abençoe a e todos. até mais, galera. Deus abençoe.